Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Então, já vou entrar direto aqui na palavra que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 8, que diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque faz 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: Donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhe perguntou: Quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7. E ali ele faz toda a organização, conforme foi no primeiro, pede para o pessoal se assentar. E ali a Bíblia vai dizer que ele multiplicou, que todos comeram, e a Bíblia diz que o que sobrou, eles comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Gente, nota aqui comigo que o cenário continua sendo o mesmo. Era deserto. O sentimento que Jesus teve pela multidão também, o mesmo sentimento, de compaixão. E aqui a gente consegue ver a diferença de que não foi os discípulos que foram até Jesus falar para ele que o povo estava com fome. Aqui Jesus, depois de 3 dias, foram mais tempo, que Jesus está ali ensinando, ministrando, e dentro desses 3 dias Jesus observa e chama os discípulos e fala: preciso dar a eles de comer, porque se eles forem para casa, se eu despedir eles agora, é capaz deles, se eles forem embora em jejum, eles vão desfalecer, porque faz 3 dias que eles estão comigo sem comer. E aqui a gente vê que acontece, toda essa multiplicação, ele faz todo o milagre ali para aquele povo. E aqui a gente vê que Jesus, ele está, que é o mais lindo dessa segunda multiplicação. Jesus já não está mais em solo judeu, agora ele está no solo, na terra dos gentios. E aqui a gente vê a palavra se cumprindo, conforme eu falei, até mesmo para dar acesso àqueles que ele veio para os judeus e depois se apresentou aos gentios. E incluindo nós, ele deu essa oportunidade para que eu e você tivéssemos acesso, para que eu e você pudéssemos conhecer ele e pudéssemos ter o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então eu vou acompanhar aqui com vocês que um pouquinho mais para frente diz que eles foram se embarcar para o outro lado, e a Bíblia diz que os discípulos esqueceram de levar pães, e no barco eles não tinham consigo senão um só pão. Preveniu-os Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discutiam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis? Por que vocês discutem sobre o não terdes pão? E aí vem mais uma pergunta: Ainda não considerastes e nem compreendestes? Jesus perguntando para os discípulos. E mais uma pergunta: Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vocês não veem? Tendo ouvidos, vocês não ouvem? Aí ele fala assim: Não vos lembrais de quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles responderam: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes?
Eles responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? E parou aqui, gente. Jesus fez essa pergunta para eles. Jesus adverte eles, falando para eles sobre esse fermento. Eu até anotei aqui porque eu fui querer saber o que seria esse fermento de fariseus e o fermento de Herodes, que ele fala para os discípulos tomarem cuidado com esse fermento. Nós sabemos que o fermento de fariseus, o que os fariseus faziam, a gente chama de hipocrisia. E o que é o significado da palavra hipocrisia? A hipocrisia, gente, no grego, significa ator. Então, são pessoas que colocam, né, uma máscara e fingem ser aquilo que não é. E Jesus, conhecendo o que os fariseus pensavam, o que os fariseus faziam, ele adverte os discípulos para tomarem cuidado para não carregar esse fermento. E tem o fermento de Herodes, que ele também fala para os discípulos tomarem cuidado, que é a incredulidade e a dureza de coração. Tomem cuidado. Então ele estava ali preocupado com os discípulos e dizendo para eles: olha, tome cuidado com esse fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A Bíblia vai dizer que a respeito dos fariseus, tá em Mateus 23, diz assim: Jesus falou às multidões e aos discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai tudo que eles vos disserem. Porém, olha que interessante, não o imiteis em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Aqui Jesus dá essa instrução a eles, e nós sabemos que nós precisamos ouvir a voz do bom pastor. Nós precisamos, como eu sempre tenho falado, que diante de tantas vozes, diante de tantas coisas que temos ouvido, o Senhor tem nos advertido. Cuidado com o que vocês têm ouvido, cuidado com o que vocês possam estar praticando, talvez achando que é correto. Peçam a Deus discernimento, direcionamento, porque o Espírito Santo é aquele que nos convence, que nos traz a revelação, que nos traz a luz. E aqui, que nós não venhamos a ser hipócritas, que nós não venhamos a ter incredulidade, que não venhamos a ter a dureza de coração, porque isso, Jesus depois, mais pra frente, ele fala isso para os discípulos: de tudo que vocês viram eu fazer, ainda assim duvidaram. Então, eu quero até colocar aqui para vocês que em Marcos, no capítulo 16, versículo 14, que é o que chama muito minha atenção, ele fala assim, deixa eu abrir aqui para vocês: após a morte e ressurreição, Jesus aparece aos 11, e a Bíblia diz assim, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa,
e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, aqui ele vai dizer, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, porque em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Aqui Jesus já ressuscitou, apareceu para eles e ele dá agora uma nova instrução. Agora Jesus fala para eles, não precisa ficar só com os gentios, não precisa ficar só com os judeus. Agora eu quero que vocês preguem o meu evangelho a toda criatura, em todo o mundo. Porque a gente agora sabe que aqueles que creem, João 1:10 vai dizer, aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Gente, agora, através, nós entendemos aqui do que nós ouvimos sobre a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Ele estando na terra dos gentios, ele abrindo esse leque, primeiro para os judeus. Então, a primeira multiplicação estava na terra dos judeus e agora na terra dos gentios. E através dessa oportunidade, nesta terra, neste lugar, que Jesus faz a segunda multiplicação, entendemos que agora ele expande para os gentios e dá para nós que estamos aqui o direito, se você crer no nome dele, ele nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Eu queria compartilhar com vocês a minha grande preocupação com as vidas, com as pessoas que eu ouço, e de estar aqui e de poder falar do amor de Cristo, poder falar do Evangelho, poder, na verdade, ouvir tantas vidas, tantas pessoas que não vê mais assim, não tem esperança, não consegue ver uma luz no meio da aflição, do caos que a gente está enfrentando nessa terra, nesse mundo, com muitos que tentaram, tirar a própria vida. E a gente vê ali que a grande maioria daquelas pessoas estão com fome. Assim como a gente, quando tem fome física, o nosso corpo, a gente sente, ou a gente fica fraca, ou o estômago tá roncando, a gente sabe que a gente está com fome. Assim também a nossa parte espiritual, a nossa alma também tem fome. Só que muitas vezes acaba tentando saciar com outras coisas, com outros pães, com outras portas, que não é Jesus. E acabam que não conseguindo ser, na verdade, saciados. Então a gente sabe que a Bíblia veio hoje nos oferecer, nos mostrar que esse evangelho simples, puro, veio trazer vida para nós. E talvez você pergunte, mas o que eu devo fazer? Eu não vejo uma saída não vejo uma solução.
para o meu problema. Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe daquilo que você precisa. E muitos se achegam a Ele através de uma necessidade. Muitos são supridas com a necessidade que foi buscar Jesus. E muitos vão embora depois que essa necessidade foi suprida. E aí a gente vê que Jesus, Ele quer que você deseje Ele, não pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele é, pela essência dEle. E a nossa missão é fazer a vontade dEle aqui na Terra e nos tornarmos parecidos com Ele. Então, talvez se você me perguntasse, Vanessa, mas o que eu preciso? Quanto que é? Como que é esse acesso? Eu diria para você que é um versículo que há muitos anos atrás uma pessoa me enviou e que diz assim, quero ler para vocês. Está em Marcos, capítulo 8, versículo 34, que diz assim: Disse-lhes Jesus à multidão juntamente com seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Seria esse o convite. Jesus não vem arrombando porta de ninguém. Jesus não vem quebrando tudo. Ele diz: se alguém quiser. Nós temos que negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir Ele. Esse é o convite de Jesus para nós. Se você que está aí não saiba como se achegar a Deus, como fazer, está aí o grande e precioso convite de Jesus para você. Assim como um dia ele se apresentou a mim e eu o quis, hoje Ele faz esse convite para você. E se você quiser, você precisa aceitá-lo, você precisa negar a si mesmo, negar as suas vontades, pegar a cruz e seguir Ele. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.